Queridos irmãos em Jesus, boa noite. Hoje, 12 de julho, mês 7 de 2025, estamos reunidos novamente através do CEFAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, e com a obra Mundo Regenerado, da querida Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos na segunda lição, capítulo 2, e o tema, a gente até fica pensando, né? Decepções, mas ela vai nos alertar e vai dar o rumo para a gente seguir no caminho certo. Porque decepções, queiramos ou não, no mundo de expiação e prova como nós estamos encarnados, acontece. Às vezes você espera muito das pessoas e esse feedback não acontece. Por isso que a gente tem que ter o amor no coração, fazer o melhor que a gente pode, segurar na mão de Deus e continuar na nossa jornada, independente das consequências, porque gratidão é algo sublime. Agora, a ingratidão machuca. Jesus disse que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas ainda a gente não é perfeito ao tal ponto de que isso não chega a nos instabilizar. Mas vamos aprendendo e tocando. E começa Joana. O ingrato é espírito sedutor, porém destituído de sentimentos. É aí que o bicho pega. Para ele é materialista ao extremo. Ele valoriza muito para ele, mas o doar para os outros, ele não está preparado. Ele é egoísta ao extremo. Então ele está sempre cobrando dos outros, mas não faz o mínimo a parte dele. O ingrato é um espírito sedutor, porém destituído de sentimento, dentre os quais o da gratidão se destaca. Ele não consegue. Como se fora um lírio em pútrido chavascal. Um lírio que é uma flor maravilhosa num lixo, num lodo, num lodaçal. A ingratidão é uma ferida que assinala o seu possuidor de maneira singular. Por mais disfarce o seu estado íntimo, sempre exala o odor putrescível, fétido, da enfermidade moral que o consome. Então, por mais que ele disfarce, que ele não queira mostrar, não tem como, porque ele é uma pessoa egoísta, o ingrato, ele está sempre cobrando dos outros, mas a parte dele, ele não faz nada. Márcio, primo, boa noite. Então, é assim. Então, a gente não pode se deixar levar por esse tipo de pessoas, porque
façamos bem a nossa parte. Nós já sabemos qual é o nosso compromisso com Jesus. E é nessa direção que a gente vai melhorar cada vez mais para conseguir uma evolução nessa reencarnação e retornarmos à pátria espiritual melhores do que quando nós saímos. Sônia Bueno, boa noite. Então, é essa consciência que nós temos que ter, não ficar esperando nada em troca. É difícil, porque nós sabemos que não devemos esperar nada, mas você faz tanta coisa às vezes para uma pessoa e ela te vira as costas, que você fala, puxa vida. Mas cada um segundo as suas obras. Tudo no universo faz parte de uma sinfonia harmônica. E a ingratidão é uma nota dissonante. Ela se destaca negativamente, que chama a atenção. Por essa razão, as virtudes classicamente estabelecidas formulam como excelências do comportamento espiritual, olha, a fé, a esperança e a caridade. É esse foco que nós não podemos deixar de seguir. A fé, a esperança e a caridade. É isso que nos fará melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. Na caridade resvala o valor de gratidão como o recurso valioso de edificação moral para a purificação do ser. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Não temos outro caminho. Temos que ser caridosos. Temos que fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse para a gente. Sem esperar gratidão, mas essa também. O ingrato, porém, sempre evoca caridade dos outros para com ele, sem dar-se conta da legitimidade do ato recíproco. Ele é egoísta, como eu alertei. Ele quer para ele é egocêntrico, ele quer tudo, mas não dá nada. E cobra com uma veemência que se você não estiver preparado, você assusta. Mas entra por aqui, sai por aqui, você sabe que você está fazendo bem a sua parte. Por mais que receba, sempre se pressupõe portador de mais crédito para receber em abundância. Então ele quer. Dele para o outro, nada. Mas do outro para ele cobra e veemente. E quando isso não ocorre, faz-se perverso acusador de quem o abençoava com bondade, permitindo vitimar-se. E ainda vira coitadinho. Fala um monte de bobeira para você e se põe como se fosse a maior da vítima. Consciência tranquila. Por isso que a gente precisa fazer o bem e não olhar a quem. Por quê? Nós temos consciência do nosso dever. Jesus disse, ninguém é vítima. Lei de ação e reação. Semeamos e colhemos. Se não estamos gostando da nossa colheita, há tempo de mudança, de recomeço, mudemos o foco e melhoremos cada vez mais.
porque é nessa direção da nossa evolução moral e espiritual que nós vamos subindo, crescendo, evoluindo. E é por isso que nós estamos no nosso querido planeta Terra. Beleza? Joana é maravilhosa. Trabalhou na Bahia com o Sora e está aqui com nós, nos auxiliando e nos auxiliando. Agora, nosso querido Divaldo partiu. Vamos ver qual que vai ser a missão dela aí. Prolifera na sociedade contemporânea, quer dizer, da atualidade, o número de vitimistas, aqueles que sempre se consideram injustiçados. E esses são os mais folgados. Eles querem, mas não dão. E Francisco de Assis nos alertava na sua oração. É dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Lúcio Toledo, grande amigo, boa noite. Então, consciência, façamos bem a nossa parte e seguimos em frente. É natural que isso aconteça e aumente de forma equivalente aos números dos decepcionados. Ocorre, porém, a decepção, o desencanto em razão de esperar-se do outro uma retribuição, pelo menos conforme a oferenda. Mas temos que doar, fazer bem a nossa parte e não esperar nada em troca. O que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E não nos devemos nos abater por isso, porque as pessoas esquecem muito fácil do que a gente faz por eles. O importante, consciência tranquila do que nós estamos fazendo, beleza? Quando a doação se enquadra nos valores do beneficiado, não se padece, tolera a ingratidão do soberbo, porque a gentileza, a generosidade e o amor devem ser condutas naturais e não recursos de trocas, mesmo que afetivas. Fazemos e não esperamos nada. E aquilo, o ingrato, ele é arrogante, ele é soberbo, ele não consegue. Muito obrigado, meu irmão, porque naquele momento que eu estava muito precisando, você me acolheu, estendeu as mãos. Esquece, a soberba, a imponência dele não deixa ele fazer um ato de gratidão. Não tem importância. O importante é que nós fizemos. Ganhamos o nosso bônus. Mas não fizemos pensando em recompensa. Porque senão também não tem validação. Tem mais essa. Mas mais essa ainda, é fazer o bem pelo bem. É o prazer de fazer o bem, de ajudar o próximo. E quanto mais nós vamos fazendo isso, sabe o que acontece? Mais dá vontade de fazer. Porque a energia que emana do bem que nós praticamos é algo indefinível, mas não podemos pensar nisso. É fazer por amor ao próximo. É seguindo o que Francisco de Assis nos ensinou. É dando que se recebe. E a maioria quer receber sem doar.
A arte de doar é tão complexa como a de receber. É a arte do amor, que Jesus, um espírito puro, crístico, no mais alto escalão da plenitude, abriu mão dessa facilidade que ele tinha, que adquiriu por merecimento, e veio até nós, tipo, se rebaixando. E para ele poder habitar entre a gente, a evolução, a luz, a energia era tão grande que ele teve que se rebaixar, porque senão não daria para conviver conosco. Agora, pensa numa pessoa de coração bom, de se rebaixar para ficar entre a gente e nos ajudar. E ensinar o quê? A lei de amor, a doação, a vontade de estender as mãos aos menos favorecidos. Esperavam quem? Um amor em pessoa ou um príncipe, um guerreiro, um lutador que viesse espantar os romanos das terras dele e degladiar? De repente, vem um ajudante de carpinteiro nascendo numa manjedoura, entre os animais, num berço de palha, e fez tudo o que fez. E até hoje a sua mensagem é lembrada e cada vez mais nos toca o coração. É isso que nós temos que fazer. É fazer o bem e não olhar a quem. Diuturnamente. Quando, Douglas? Quando a oportunidade estiver ao nosso alcance. Rose Cantari, boa noite, querida. É isso. Não devemos perder as oportunidades que nos são dadas, porque depois com certeza arrependeremos. Uma e outra devem ser resultados de sentimentos fraternos destituídos de recompensa. Não é troca, é doação, é diferente. E quando vem uma pandemia, como tivemos da Covid-19, aí todo mundo assusta. Mas faz parte da evolução do planeta, porque é um limpa de quem não tiver com o coração e a mente ligado nessa filosofia de vida. O que vai acontecer? Não retorna no nosso planeta, porque ele já está de expiação em prova, em transição para a regeneração. Então, os espíritos ainda que não aprenderam que o bem é o caminho, eles reencarnam num planeta mais primitivo, onde vão iniciar a trajetória. Mas nós que já despertamos para essa lei de amor que Jesus nos ensinou, não devemos perder as oportunidades de fraternidade, caridade e amor ao próximo. Porque, como diz o seu cruzeiro, nós ganhamos bônus, e isso, quando nós for para o lado de lá, vai nos ajudar muito. Beleza? Então, doação é uma conquista moral que expressa desprendimento e amor. No primeiro caso, demonstra ausência de apego às coisas transitórias e valorização da outra pessoa, que vai envolvida não apenas pelo que se doa, mas também pelas vibrações
de ternura e afetividade. E essas vibrações de ternura e afetividade é que nos fortalece, nos ilumina e nos protege de uma doença, de uma depressão, uma tristezinha que de vez em quando a minhoquinha vem na nossa cabeça. São essas vibrações que as pessoas gratas nos emanam que nos elevam. É interior essa satisfação, essa energia que brota nos nossos corações. E depois que isso desperta, sabe o que acontece? Você não consegue ficar sem fazer a caridade. Por quê? Nos dá alegria, a tão sonhada felicidade. Dona Valderez, ela não acaba um projeto de ajudar os menos favorecidos, ela já está com outro na cabeça. Uma sala tá sendo desocupada, ela já está pensando no que ela vai abrir para ajudar o próximo. E sabe por que é bom esse dinamismo dela? Por quê? Ela leva nós junto e com isso a gente no tranco vai seguindo essa caminhada aí, ó. Você acha que dá tempo dela ter Alzheimer, de tem canseira de vez em quando, porque ela é judia da carcaça dela. Mas aí aparece uma médica maravilhosa, fala, não, vamos dar um sorinho e umas vitaminas, a tocha pega e ela já começa tudo de novo. É assim que as coisas funcionam. Ah, por que aquela é abençoada e a outra não consegue, vamos pôr entre aspas, os milagres que ela Meu pai falava assim, cuidado com quem você se compara, porque você pode ficar muito alegre, mas pode ficar muito triste. Então, para a gente ter o merecimento de muitas coisas, a gente tem que merecer. E como nós conseguimos ter o merecimento? Fazendo o bem e não olhando a quem. É esse treinamento diariamente que nós temos que ter e pôr em prática. Porque na repetição dos fatos, quando a gente menos espera, a gente já está fazendo isso como rotina em nossas vidas. Mas tem que dar os primeiros passos. E às vezes a gente tem que lutar firme. Mesma coisa numa segunda-feira, com esse tempo friozinho, você chega em casa cansado do trabalho, se sentar no sofá, sabe o que acontece? Não vai. Você arruma um monte de desculpa para ir. Lembra da questão 549 do Livro dos Espíritos? Os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que imaginamos. Então, nós temos que lutar contra. Mas, Douglas, mas lá... A hora que nós estamos lá, leituras edificantes, explicações edificantes, passe e água fluidificada. É o que nós precisamos para começarmos a nossa semana com a tocha, para evitar um monte de coisinhas na cabeça que, mas será não, vai dar certo sim, vou conseguir um emprego, melhora de salário e façamos bem a nossa parte, porque a parte do pessoal lá de cima, eles fazem muito mais do que a gente imaginamos. E a gente está reclamando. Às vezes era para ganhar 1, você ganhou 1000. Mas estou cansado também de fazer e nada venha mesmo. Você não sabe, não questiona não, porque depois você vai passar vergonha, beleza?
Não estando a oferta revestida desses conteúdos morais, transforma-se em manifestação social destituída de respeito e consideração. Eis porque o grande valor da oferenda deve ultrapassar o custo, a importância gasta com a lembrança, mais valendo o conteúdo de beleza interna e significado. Nós temos que preocupar muito mais com as coisas morais e espirituais. Nós estamos numa fase que o nosso aprendizado já faz a gente refletir nessa direção. É aquilo que fala. Isso que você está fazendo, você leva junto com o caixão? Vai comigo. Então invista nessa direção. Não, vai ficar aqui a hora que eu partir. Cuidado. Repense bem antes de dar muito valor para essa ótica aí. É assim que a gente faz a coisa certa e a chance de erro diminui bastante. Importante, ó. Não te sinta desprezado porque alguém te impôs o desencanto em relação à sua pessoa e gentileza oferecida. Faça o bem, não olhe a quem e não espere nada em troca. A importância da consciência tranquila que você está fazendo no caminho do bem, da paz e da luz. O auxílio virá sempre. Faça bem a sua parte, que o retorno vem de monte. Não questione. Faça o máximo que você pode fazer. O que fizeste por ele, o amigo, deve ter te proporcionado alegria em face do que ofertastes. Prazer de você estar ajudando um amigo. É nesse sentido que se afirma: a dádiva é sempre maior para quem oferta. A gente recebe muito mais quando a gente faz bem a nossa parte. Consciência tranquila de dever cumprido. Aí ela vem. Respiras gratuitamente o ar que mantém a tua existência. E seja gratos ou desinteressado, nada te é cobrado. Porque a gente esquece de um monte de coisa que a gente recebe também. A gente, de vez em quando, vira coitadinho. Então, ó, ela está te falando, respira gratuitamente o ar que te mantém a tua existência, ou seja, seja gratos por isso, porque nada te é cobrado. Na enfermidade, necessitas de ar, e este é pago a alto preço, e ainda ficas feliz por ter restituído a saúde. Quando você vai para um hospital que te coloca um botijão de oxigênio lá, na hora de você fazer o acerto, é caro. E você respira o ar aí, é de graça. E você esquece de agradecer a Deus por isso. Ou todo dia vocês estão agradecendo? Se estão, parabéns. É assim mesmo. Antes de abrir o olho, obrigado, meu Deus, pela saúde, pelo ar que eu respiro, pela minha família, pelo meu trabalho, por tudo que eu tenho. Isso chama gratidão, que é o que nós estamos falando. O sol abençoa a vida com raios caloríferos e outros, consumindo-se enquanto sustenta a existência na Terra. O sol é uma energia maravilhosa que nós recebemos.
é vida, é energia fortalecedora. No entanto, para manter-te, necessitas de vitamina D, que ele te oferece gratuitamente. O sol da manhã faz o nosso organismo ter vitamina D. Por isso que é importante tomar o sol da manhã. Rafael, boa noite, meu amigo. E o sol não cobra nada da gente. Então, nós recebemos bastante coisa também. Precisamos estar antenados a isso também. As lições de generosidade para contigo multiplicam-se inumeráveis e nem sequer te dás conta do alto significado que cada uma dessas sublimes concessões. A gente gosta muito de cobrar, né? E esquece de agradecer o que a gente recebe. Mas não devemos. Olha em derredor, quantas bênçãos te envolve nas lutas e sem reclamações socorrem-te em sua misericórdia em nome de Deus. E é isso, às vezes a gente nem pensa e a gente está recebendo misericórdia de Deus. E às vezes a gente esquece de agradecer. Por isso que eu falo, quando numa segunda-feira de manhã, numa noite fria, você se dispõe a ir ao centro, a hora que você está focado, prestando atenção no Evangelho de Jesus ou no que um palestrante está te falando, e conectado com a espiritualidade maior, muitos problemas que às vezes você nem imagina ter, estão sendo solucionados. E você não fica sabendo. Às vezes não acontece uma doença por merecimento seu, lógico. Mas precisamos agradecer diariamente por tudo que nós recebemos do alto. Porque Deus, nosso Pai, é infinitamente bom e justo. Então não vamos reclamar da nossa vida, não. Porque graças a Deus temos saúde. E temos que ter disposição de fazer bem a nossa parte. Toda a natureza é adaptada às condições, às tuas condições, enquanto também elaboras recursos para que vivas em paz, em solidariedade e em ação da fraternidade. A natureza é o maior exemplo de equilíbrio que acontece na nossa vida. Você vê que quando eu dava aula em Barretos, nessa época que agora começa a ficar seco, pegava fogo na beira da pista, aquelas árvores secava tudo. Passava o tempo, depois vinha a chuva, quando você menos esperava, estava tudo florido, tudo de novo tinha conseguido se restabelecer. E esse é o maior exemplo que a natureza nos dá. Com fé, perseverança e determinação, tudo passa e a gente consegue superar. Trabalha e serve. E, por consequência, você receberá muito mais do que imagina. E assim por diante. Existir é mover-se, sentir, viver todos os atributos que são proporcionados. Entretanto, o receber e o doar são elementos essenciais para que possas bem viver. Vou repetir, hein? Existir é mover-se, sentir, viver todos os atributos que são proporcionados. Entretanto, o receber e o doar são elementos essenciais para que possas bem
viver. Não se esqueça. A formiga trabalha, o verme faculta a aeração do solo e incontáveis formas de sustentação dos seres, antes de alcançarem a humanidade, tornam-se troca e o elemento dela forma um circuito de harmonia. Cada um fazendo bem a sua parte e o universo equilibrado e harmônico. Porque cada um faz bem a sua parte. Por isso que precisamos sempre fazer a nossa parte. Que por consequência o auxílio virá sempre. Não se esqueça nunca disso. No ser humano, em virtude da inteligência e da razão, de igual maneira são exigidas bênçãos em permuta, quer dizer, troca, de outras com finalidades definidas. Toma lá da cá, não é bem assim. Você vê que a natureza, a humanidade, os seres que não têm a inteligência, eles trabalham e fazem bem a sua parte. E nós desfrutamos. Nunca, pois, permita-te decepcionar pela conduta de alguém em relação aos seus sentimentos. Não espere nada do outro. Livre-arbítrio. Você tem livre escolha do caminho a seguir. Agora, da escolha que você fizer, vai ter a consequência. Então, escolha sempre. É a história da porta larga e da porta estreita. Porta larga dos prazeres, das coisas materiais. Porta estreita da caridade, da ajuda ao próximo. Ajudar, fazer com o coração as oportunidades que ocorrem em nossas vidas. Porque isso retorna 5, 6 vezes mais para o nosso bem. Não podemos esquecer disso. E sempre vai retornar. Pode ficar sossegado. Faça bem a sua parte que o auxílio virá. Quando você menos espera. Nossa, Douglas, mas eu pedi faz muito tempo, não vem. O tempo é de Deus, é um merecimento. Acredite, espera, paciência, mas não fique parado. Faça bem a sua parte, que quando você menos espera, as coisas acontecem a seu favor. De enxurrada, hein? Que aí você assusta. Compreende que cada ser respira a psicosfera que lhe é própria e estagia onde lhe permitem as aspirações. Sua psicosfera, o seu pensamento, que forma essa psicosfera e tem a companhia do que você está pensando, está fazendo, está vibrando. Então, não queira plantar limão e colher abacaxi. Por isso Jesus nos alertou: orai e vigiai sempre. Pensamentos edificantes, leituras edificantes e ações edificantes. Tenha essa tríade na sua mente e põe em prática, que você vai ver como as coisas dão certo na sua vida. Sempre recebes conforme ofereces. Tudo no universo é dependente de fatores
que escapam à percepção menos profundo. É o que eu acabei de falar. Ações edificantes, leituras edificantes, pensamentos edificantes. As coisas funcionam. Então, sempre recebe conforme ofereces. Tudo no universo é dependente de fatores que escapam à percepção menos profunda. Há um intercâmbio de partículas em constante movimentação, graças às quais são possíveis as realidades detectadas. Provavelmente já passasses por esta fase ou nela ainda te encontras, em razão da sua sensibilidade exigente. Então, temos esse conhecimento, temos essa sensibilidade, não podemos negligenciar, procrastinar, deixar para depois, porque a conta chega. E ceitil por ceitil, mas eu faço o bem. Não é só o bem que nós fazemos, é o bem que nós deixamos de fazer, também nos será cobrado. Ô louco, Douglas, mas você está exagerando. É assim. Nós estamos num momento de evolução plena. Não podemos perder a oportunidade que estamos tendo. Planeta Terra de expiações e provas está em regeneração. Temos que acompanhar para não ficar para trás, porque depois arrependeremos. Ninguém é totalmente independente pelo simples fato de o querer. E quando pensa que o é, ignora a face de desenvolvimento e não é capaz de perceber. Profundo isso, hein? Por isso, conhecemos a verdade e ela nos libertará. De que maneira? Pondo ela em prática no nosso dia a dia. E lembrando que Kardec nos disse, fora da caridade não há salvação. Quer se salvar? Põe a caridade na cabeça e não perca a oportunidade. Decepciona-te contigo mesmo quando não puderes cumprir uma tarefa ou meta com que te comprometestes ou por não haveres atingidos o patamar que o estabeleceste. E é verdade, não é? Pelo menos você estiver empenhado aí em melhorar. Mesmo assim, de imediato, sai do túnel do desencanto e enfrenta a paradaria das oportunidades à tua espera. Sai do comodismo, segura na mão de Deus e vai. Tantas instituições precisando de ajuda aí, ó. Ajuda. Se não pode ir presencialmente, financeiramente, porque são todos carentes de parte financeira. Depende de doação e ajuda aqui e ali, porque o gasto é alto. Agora, as instituições que você sabe que o dinheiro é bem empregado e a gente tem condições de ajudar, temos que ajudar. Porque são pessoas menos favorecidas. Olha, as 300 crianças do SOS, no contraturno vão lá, fazem as tarefas, tem a alimentação e tem a parte de recreação. As crianças ficam felizes. O equilíbrio emocional, e lá eles dão amor para essas crianças, são tratadas, são cobradas de ter que fazer a parte delas, mas tem a outra recíproca, elas se sentem valorizadas, é o ser humano tendo rumo de dias melhores na vida. Então vamos ajudar, ó.
dentro das nossas possibilidades. E tem outras também que carecem de ajuda e que podemos ajudar. O que nós não podemos é fingir que não sabemos que tem que ajudar, porque serão cobrados. Não te encontras a serviço do amor do mestre para permutar benefícios, senão para servir com alegria e paciência, cabendo-te a tarefa de sempre ajudar, de tal forma que o caminho seja enflorescido de bênçãos que ocultarão os empecilhos desafiadores da realização. Joana é terrível, ela é cirúrgica e mostra para a gente. Então, não temos como fingir que não sabemos. Temos que arregaçar as mangas e tocar em frente mesmo. Renascestes para recuperar o tempo mal aplicado do ontem, e esta é a formosa ocasião de fazê-lo. Tivemos oportunidade e fizemos, e não fizemos. Hoje estamos tendo a oportunidade de fazer. Não perca essa oportunidade, porque a vida é um eterno recomeço sempre, todos os dias da nossa vida. E é assim que nós devemos seguir, com entusiasmo e alegria. Aí fala de Jesus. Não foram poucos aqueles que se decepcionaram com Jesus aprisionado quando estava no Horto das Oliveiras. Como eu já falei no começo, eles pensavam num guerreiro, num lutador, que com a força e com guerra ele ia vencer. E ele veio para quê? Para trazer a lei do amor, da paz, da caridade, de cumprir as leis, mas de uma maneira dócil. Por quê? Os judeus usavam a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se roubava, cortava a tua mão. Então, a mensagem do Cristo foi outra. Foi essa de caridade, de amor, de benevolência. E eles ficaram meio decepcionados. Então, quando ele estava no Horto das Oliveiras, eles achavam que estava certo, era por ali mesmo que ele tinha que ir. Inúmeros encarneceram-no por não haver defendido no pretório, iniciando a revolução sanguinária que desejava. Achava que ele tinha que chegar e espantar todos os romanos que tinham tomado a terra dela e, com a força, e ser o rei da região lá, e não foi essa a mensagem. Só que o que ele nos trouxe, a lei do amor, cada dia que passa, nós estamos sentindo que é essa direção que nós temos que nos melhorar cada vez mais. Então, a mensagem dele ficou eterna e cada vez mais firme em nossos corações. Ingratos que dele receberam graças inimagináveis, zombaram por deixar-se crucificar, enquanto o desejavam dominador e rei Zete. Então é isso que eu falei para vocês, eles queriam um rei que guerreasse, que reconquistasse as terras perdidas. Mesmo aqueles que conviveram ao seu lado, abandonaram-no. Pedro negou Jesus 3 vezes. E os outros apóstolos, né, os amigos dele, também
foram tirando, não foram defendê-lo. E ele achou ruim? Ele puniu? Quando ele estava na cruz, que ele pediu água, o que deram? Fel, vinagre? E ainda um cutucou e perfurou o seu tórax, que o soldado quis revidar. O que ele falou? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele tinha a certeza que os doentes é quem estava fazendo daquela maneira. E esse ensinar que ele nos trouxe é a mesma coisa quando uma pessoa faz uma feiura para você, você pega e piora, entra numa faixa vibratória pior e revida. Agora, você gostou o que ele fez para você? Não, puta ignorância que falar daquela... E você foi pior que a pessoa, entrou numa faixa vibratória mais embaixo. Quem que vai te assessorar? A espiritualidade maior ou a sombra, a inferioridade? É isso que nós temos que raciocinar e pôr em prática nas nossas ações diárias. É assim que nós vamos tornar o nosso planeta de expiação em prova em um planeta regenerado, com as nossas atitudes, com os nossos ações edificantes. É essa colaboração que eles esperam da gente. Mesmo aqueles que conviveram ao seu lado, abandonaram-no. Ele, no entanto, não se queixou, não reclamou, não desistiu com ninguém e em silêncio morrer e deixou o seu legado para todo mundo. E voltou ao meio dos ingratos para ensinar-lhes redenção e vida gloriosa, que ele, depois de algum tempo, encarnou, materializou e falou com João e com a sua mãe, né, que era ali na cruz. Ele falou pro João que era para ele tomar conta da sua mãe até os últimos dias que ele estava partindo. A preocupação com Maria. E ela foi até 100 anos ali e o João do lado dela, dando todo o respaldo emocional e material. E é assim que nós temos que seguir nessa nossa trajetória. Porque quando Jesus falava em parábolas, que questionaram, né? Porque aquele povo não sabia, não tinha escolaridade e nem inteligência para absorver. Então, ele falava daquela maneira. Mas ele falou que mandaria o Consolador prometido, que era e é o Espiritismo, que é a tradução na prática do que nós devemos fazer. E em 18 de abril de 1857, o professor Hippolyte Léon de Risard Rivaio lança em Paris, numa livraria, o Livro dos Espíritos, onde tem... Quando ele lançou, tinha 500 e poucas perguntas. Depois de 2 anos, ele reescreveu e é como tem hoje, de 1018 perguntas e respostas. As perguntas eram feitas por Kardec e o pessoal que assessorava, e ele passavam essas perguntas para vários grupos mediúnicos que ele olhava
e as perguntas que estavam com a mesma resposta era que ele punha como resposta no Livro dos Espíritos. E ali tem todas as respostas. Aí veio a lembrança do meu pai. Meu pai era questionador e pensava sempre em algumas perguntas que na religião dele não tinha resposta. O dia que o seu Renato Pimentel, pai da dona Raquel Pimentel Louruço, deu o Livro dos Espíritos para ele e ele leu, foi igual criança quando recebesse um saco de bala. Ele ficou maravilhado. Aí ele queria passar isso para todo mundo. Só que cada um está numa fase de evolução, de discernimento e de aceitação. Então, queridos, temos que buscar sempre essa verdade e essa verdade nos libertará. E com isso que o senhor Armando estudou, ele passou para mim e eu sou grato porque eu peguei tudo esmiuçado, anotado no livro que ele ia complementar, escrito ali. E eu agradeço muito a Deus, o pai que eu tive. E com certeza ele está muito bem porque trabalhando e ajudando, porque enquanto ele esteve encarnado, ele ajudou a difundir bem essa doutrina maravilhosa dos espíritos que fortalece, ilumina e esclarece. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, espera de nós que a gente ponha em prática as lições que ele nos ensinou, que está escrito em seu evangelho. E nós, como já descobrimos, essa direção do nosso caminhar, cada vez mais, temos que pôr em prática esses ensinamentos de Jesus. Francisco de Assis nos disse: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que morremos para a vida eterna. E é nessa direção do bem, da paz e da luz que devemos seguir a nossa trajetória, não deixando para amanhã, e sendo hoje melhor que fomos ontem e amanhã melhores que somos hoje. Finalizando a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus. Perdoai a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos nas tentações e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Beijo no coração de todos vocês, uma excelente semana e que Jesus esteja sempre com vocês, em seus corações. Bom final de noite. Fique com Deus.